Começou! Fala, galerinha! Como é que vocês estão? Moçada, chegamos, eu acho que dessa série que a gente vem falando de certificações Cisco, essa daqui deve ser a mais esperada de todas, né? Acho que todo mundo, quando a gente olha para qualquer área da nossa vida, a gente sempre olha para o topo. Você olha para o melhor resultado. Você olha, você já se imagina decolando a nave e chegando lá no topo da pirâmide. E é isso aqui que a gente vai falar hoje sobre o CCIA. Então a ideia aqui, ó, a gente vem falando de uma série de aulas, né, sobre certificações Cisco, a gente falou sobre o CCNA, sobre o CCNP e hoje a gente vai chegar no cume do Everest, tiozão. Hoje a gente vai falar da ponta da pirâmide. Então tem bastante coisa legal para discutir nessa aula, cara. Vou dar aqui, ó. Cara, vou abrir para você o jogo, vou mostrar o que ninguém fala aí, de quais os benefícios, como que funciona mesmo por trás das cortinas dessa certificação aí tão esperada para todo mundo que está estudando em área de telecomunicações ou está estudando tecnologia em geral. Belezinha? Galera, já manda aquele bem-vindo aí, um hashtag CCIE da ousadia, CCIE. Hashtag, vai ser o hashtag dessa aula aqui. Eu gosto das aulas que tem hashtag, cara. CCIE da ousadia. Já manda esse hashtag aí se tá me vendo legal, se tá bacana aqui o nosso áudio. E é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa, tá? Você sabe que a gente tá num fuso maluco, né? Agora, o Brasil, vocês estão 5 horas atrás aqui em Amsterdã. Pra quem tá chegando agora, deixa eu te explicar, tá? Eu moro e trabalho aqui em Amsterdã, eu trabalho para o maior banco holandês, eu sou DevOps do ambiente de cloud desse banco. Trabalhei nos últimos, antes de entrar nesse banco, né, mudei para cá recentemente, em dezembro do ano passado. Antes disso, eu trabalhava para um Learning... Meu Deus do céu, meu Deus do céu, me confundi. Antes disso eu trabalhava para um service provider, cara. Eu trabalhava para o maior service provider do mundo, que era a British Telecom, e trabalhava para eles aqui na Europa já, né? Eu trabalhei em vários países, né? E o último deles eu estava alocado em Budapeste e recentemente resolvi me ir para o mercado, me posicionar diferente e agora eu estou aqui dentro de um banco holandês. O CCIE Service Provider, passei e fui aprovado ali de primeira na Austrália, em Sydney, na Austrália. Fiz aí, cara, mais de 30 certificações no longo da minha trajetória, cara, que tem aí no meu currículo. E o que eu quero com essa série, que a gente está fazendo uma série aqui, né, de aulas, é poder compartilhar com você as grandes possibilidades de crescimento profissional que nós temos dentro das certificações Cisco, tá? Pelo fato de nós estarmos aí 5 horas de diferença. Calma aí que eu acho que essa minha câmera tá querendo me dar... Não, tá tudo beleza. A câmera tava meio balançando aqui, mas acho que tá indo bem, né? Mas essas 5 horas de diferença que nós estamos aí do Brasil para Amsterdã, eu resolvi fazer essa aula aqui como estreia. Então, o que quer dizer, cara? Eu tô junto com vocês aí no chatzinho, a gente vai trocando ideia aqui e vamos fazer uma aula sinistrona, tá? Para quem tá chegando aqui novo, é o seguinte, né? Normalmente aqui nas terças-feiras, né? Eu faço toda terça-feira, 19 horas, horário de Brasília, tem uma aula ao vivo, tá? Toda terça-feira tem uma aula ao vivo, e essa aula ao vivo, normalmente, ela é uma aula de conteúdo, né? Ensinando você toda a trajetória do CCNA, do CCNP, do CCIA, com muita mão na massa, cara. Eu tô há 13 anos no mercado e eu compartilho com a galera o que? Eu compartilho campo de batalha puro. Eu mostro para você como que é o jogo da vida real, o que você precisa aprender para implementar, executar e chegar lá, né, na hora que você for contratado dentro da empresa para trabalhar naquela área mesmo, o que você precisa conhecer para poder executar o seu trabalho, se destacar na frente da galera e não ser só um carinha de certificação, porque, ó, certificação é o que eu sempre falo. Certificação arruma entrevista. Agora é campo de batalha que arruma emprego. E é isso que eu ensino aqui, cara. Eu ensino campo de batalha, eu ensino você o jogo da vida real mesmo, para que você
entenda, saiba implementar aquilo que você estuda e você não fique só aquele carinha de fala, 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 mas na hora de executar não consegue executar nada, tá? Então é isso que você vai ver aqui nas minhas aulas de terça-feira. E aí a gente olhou para as aulas e falou, cara, peraí, mas tem uns champions que estão viajando na maionese. Os caras chegam aqui e falam, cara, tiozão, da onde que vem esse negócio de Cisco, CCNA, CCNP, o que é isso aí? E aí eu resolvi fazer uma série que eu estou explicando um pouco mais, né, sobre essa trajetória de certificações. Eu falei da base mesmo, que era o CCNA na primeira aula. A aula está disponível aqui no YouTube, então eu vou deixar essas aulas abertas. Eu falei da segunda aula, que foi a aula do CCNP, mostrando qual que é a trajetória do CCNP, que foi na semana passada. E a gente está na terceira aula aqui, que é falando do CCIE, tá? Então aqui a gente vai falar como que é o topo da pirâmide. Então tem uma pirâmide, né? A base lá foi o CCNA, o meio da pirâmide foi o CCNP, o topo da pirâmide, o CCIE, o cume do Everest, né? Então é esse cara que a gente vai falar aqui hoje, tá? Eu vou compartilhar isso baseado também no meu exemplo, de como eu fiz a minha prova, como eu fiz a minha certificação. Essa aula aqui não é uma aula para a gente estudar os temas da prova, essa aula aqui não é uma aula para a gente aprender a montar um plano de estudo para a prova do CCIE, não é isso, tá? Essa aula aqui é para a gente entender mesmo quais os benefícios da certificação, quem deve fazer, tudo que está aqui, ó, essas perguntinhas que está aqui, né, os pré-requisitos, onde você faz, como a prova funciona, quanto custa, blá blá blá. Então a gente vai desmistificar isso, né? E aí, claro, né, continua aqui toda terça-feira às 9 horas que você vai caminhando devagarzinho e você vai chegar nessa estrutura, né? Você vai ver aí que, cara, diversos momentos eu faço alguns eventos ao vivo, eu compartilho o plano de estudo, cara, vem com tudo, tá? É de graça, ninguém paga nada, é só ficar aí bundinha na cadeira que vai dar muito bom, beleza? Bom, primeira coisa então, vamos começar lá a entender o que é o CCIE, né? Imagina o seguinte, na hora que a gente pensa nas certificações Cisco, nós vimos durante essas aulas, né? Nós vimos essa estrutura aqui, ó, no cisco.com, esses links eu vou deixar aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo, mas nós vimos lá que você tem a estrutura, você tem lá o CCNA, você tem o CCNP e o topo ali você vai ter o seu CCIE, né? O que é o CCIE? Não se preocupa com esse ARC aqui por enquanto, tá? Que a gente não vai falar desse cara aqui nessa série, mas não se preocupa. O topo da pirâmide para o seu mercado lá, você vai ver o CCIE, tá? Então você tem lá o seu CCNA, a base da pirâmide, o CCNP e o CCIE. Então a ideia do cara do CCIE, quando a gente comparou lá os níveis os níveis profissionalizantes, né? O CCNA a gente teria um cara júnior, um CCNP a gente teria um cara pleno e um CCIE a gente teria um cara sênior, né? Se você for dividir isso no bit mesmo, na estrutura de como ficaria essa pirâmide, seria mais ou menos isso daqui, tá? Para trazer o cara da área de tecnologia que nunca viu isso também e ele conseguir entender a nossa nomenclatura aqui, né? Então, seria o cara sênior, o cara que domina esse mercado, que ele já tem mais experiência, que ele consegue colocar a mão na massa, que ele consegue executar, que ele entende como todos os pontos da rede se juntam, né? Então, esse cara é o cara que vai juntar tudo isso daí, né? É uma área super promissora, cara. Eu não conheço um CCIE desempregado, né? Eu não conheço um desempregado e já falo até quanto que é normalmente a remuneração aí pro Brasil, tá? Mas a ideia desse CCIE, então, ele vai ser, você tá vendo que a gente tem aqui, ó, ele é o nível expert, né? E aí você vai ver que a gente tem vários tipos de CCIE. Você tem um CCIE que é para Enterprise, você tem o CCIE que é para Wireless, você tem o CCIE que é para Collaboration, que é o cara que vai estudar voz e vídeo, você tem o cara que é para Data Center, o cara para Security, o cara para Service Provider, que é para operadora mesmo, né? Mas a gente vai focar aqui, como a gente está falando do track de certificações, né, de Routing Switching ou de Enterprise, né, de empresas, a gente vai falar aqui sobre o CCIE Enterprise nessa aula, mas você vê que a metodologia, né, a ideia, o benefício, ele é da mesma maneira para todos, né? O que eu recomendo, né? Eu já falei isso por várias vezes, porque, cara, aqui é campo de batalha, é você, indiferente do que você gosta. Você pode gostar de tudo, cara. Você pode gostar de segurança, você pode gostar de boneca, você pode gostar de carrinhos, pode gostar do que você quiser. Mas
faça, né, aprenda, pelo menos, aprender o conhecimento até o nível CCNP Enterprise antes de você pensar em ramificar a sua área para qualquer uma desses caras aqui, antes de você pensar de ramificar para collaboration, para data center, para security. Por quê? Porque a base de tudo isso daqui, a base, ela é Enterprise, ela é Routing Switch, né? Se a base é Routing Switch, cara, não adianta você querer sair comendo pelas beiradas lá e fazer, por exemplo, você fazer um collaboration, né? Porque o cara que tiver o conhecimento, uma base muito sólida em Enterprise, esse cara vai te comer com farinha. Porque se ele já conhece muito da base, imagina que a base de qualquer rede, a base de qualquer rede, ela é Routing Switch. A base é isso, né? Sem roteamento, sem switch, sem Layer 2, sem Layer 3, nada funciona. Então, se a base é Routing Switch, você vai, mesmo que você domine Collaboration, mesmo que você domine Data Center, na hora que você tiver que trabalhar em cima do incidente, você vai precisar trabalhar, ter o conhecimento de Routing Switch, ter o conhecimento de Enterprise para saber que tá funcionando aquilo ali. E o cara que domina aquilo e depois ele vai dominar a Collaboration, ele vai te engolir, porque ele entende como as redes se conectam. E a falha do mercado é essa. O cara olha isso daqui e fala assim, ah, mas eu gosto tanto de data center. Aí o cara vai lá, estuda só data center e ele não saca nada de Routing Switching. E aí ele vai tomar tapa na cara, assim, ó, da vida para sempre, cara. Até ele aprender realmente aquela base sólida, tá? Então, pensando nisso, né, até a base sólida do CCNP, eu recomendo que todo mundo faça, né? Fez isso, aí sim eu recomendo você mover para o CCIE, e aí você pode, cara, mover para o CCIE que você achar interessante, né? Se você decidir mover para o Enterprise, para o Service Provider, eu vou cobrir aqui CCIE Enterprise para ficar mais dinâmico e conseguir agradar a gregos e troianos, tá? Mas você vai ver que a ideia ela é exatamente a mesma. Bom, mas para voltar às nossas perguntinhas, vamos lá tentar responder todas as dúvidas, né, para a gente poder esclarecer isso aqui bem. Se ficar mais alguma dúvida adicional, cara, pode postar aí no chat, nos comentários, e aí eu gravo outra aula, tio. Eu faço mais uma aula aqui e a gente esclarece. Fica tranquilão, tá? Mas vamos lá, o que é o CCIE? Já está esclarecido, né? É a certificação pica das galáxias para você se posicionar bem no mercado. Só fazer a prova, só fazer a certificação, não adiantaria nada se o mercado não contratasse esse profissional. Então ela é uma certificação de peso, tá? Segura aí, deixa eu te pegar aqui, ó. Deixa eu te pegar aqui. Ó, voltei, né? Não estava nos planos aqui, né? Mas, ó, essa daqui é o meu brasão do CCIE. Quando você é aprovado na prova, você vai receber um brasão desse aqui, tá? Eu já vou falar sobre isso, já vou falar sobre a prova. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o cara que faz essa certificação, que tem esse brasão aqui, o mercado vai valorizar e vai valorizar muito esse profissional, cara. Depois que eu tirei isso daqui, nunca cogitei em ficar desempregado. Eu nunca cogitei essa possibilidade, porque tem muita, mas muita oportunidade no mercado para quem vai até o topo da pirâmide, né? E aí, você pode se perguntar, né? Ninguém trabalha de hobby, né? Ai, que gostoso trabalhar, ai, que gostoso. Tiozão, vamos lá, vamos ser verdadeiro, né? Você trabalha porque você quer dar um futuro melhor para os seus filhos, você trabalha porque você quer, você quer ajudar a sua família, você trabalha porque você quer levar a sua esposa para viajar para Europa, para Jamaica, sei lá, você quer dar uma vida legal para ela, você trabalha porque você quer colher os frutos desse trabalho, né? E aí, todos nós trabalhamos para remuneração. Se você ama tanto aí, né, o que você faz, fala pro cara parar de te pagar para ver se você vai pro emprego amanhã. Você vai procurar outro trampo, né? Então a remuneração, ela é muito importante. Esse cara aí, o CCIE, no mercado hoje, né? Se você for pro mercado, tá? E mercado brasileiro, porque se eu for falar aqui, ó, no mercado europeu, eu já cito também um pouquinho, tá? Mas no mercado brasileiro, você não vai conhecer, tá? Você não vai conhecer o salário mínimo de um CCIE, tá? Salário mínimo de um CCIE.
você vai olhar para o mercado e você vai ver algo em torno acima de RS 11 mil reais, tá? Isso aqui é base, cara. Acima de 11 mil reais. Se você é um CCIE, e eu vou te falar, você é um CCIE decente, né? Não é um CCIE que fez uma provinha qualquer, porque qualquer CCIE, cara, se você for pegar e sentar pra trocar ideia com os caras, se ele for legal, né? Que tem muito CCIE que os caras. O cara acha que ele, agora ele é o Barack Obama, né? Que ele não quer nem conversar com os carinha que é CCNA ou CCNA, né? Então, mas se for um cara gente boa aí, se ele não te responder, você chama eu, tá? Se eu vou conversar com esses caras aí, você vai ver que nenhum deles vai ganhar menos de 11 mil reais. Não vai. Por quê? O mercado compete por esse profissional. E tem muita oportunidade, tá? Tem muita oportunidade. Você vai ver CCI aí, todos os CCIs que eu conheço que estão trabalhando no Brasil, todos que eu conheço, cara. E antes de vir falar isso aqui, eu fiz uma pesquisa, né? Chamei a galera nos grupos do WhatsApp, chamei a galera no particular, liguei para um, liguei para outro, cara, todos, tá? O menor salário no CCIE que eu conheço, tá? O menor salário de um CCIE que eu conheço, que eu fiz aqui, ó, minha pesquisa de campo de batalha mesmo, o cara ganhava 13.500. Isso aqui foi o menor salário, tá? Essa variação aqui pode chegar, isso aqui pode chegar, cara, até 22, 23. Isso aqui pode variar. Isso aqui, claro que vai depender da empresa que você trabalha, do background que você tem, né? Pode chegar a 23, 20, 24. Se você ganhar ainda overtime, enfim, isso aqui pode chegar a 26, se você ganhar hora extra, né, que fala no Brasil. Isso aqui pode, a variação dela é absurda, cara. Isso daqui você vai olhar e fala assim, ah, cara, quem ganha esse salário aqui? Quem ganha esse salário é juiz, sei lá. Cara, pega aí, faz um brainstorming na sua galera, na galera que você conhece, você vai ver. Quem não é da área de tecnologia, para você poder chegar nesses níveis de salário, com estabilidade financeira, trabalhar para uma empresa legal, é muito difícil, né? Agora, que eu te dou aqui é o track, cara. Se você fizer um CCIE, não tem como o cara ficar desempregado. Pode acontecer que se der uma crise global no planeta Terra e a parada, ferver pra tudo quanto é lado, cara, que você vai bater no salário mínimo aqui, tiozão. E você tá voando, entendeu? Você tá entendendo? A parada é absurda, né? Aí você pensa, né, nisso daqui no Brasil. Quando você olhar para fora, né, você olhar nas oportunidades internacionais, cara, chega a ser até complicado de compartilhar, né? Porque esses valores aqui, eles podem chegar absurdo, cara, absurdo. Tô te falando de um cara que tá morando, eu moro e trabalho em Amsterdã, que é um país, a Holanda, né, é um país caríssimo, né? É um país que o custo de vida ele é alto, só que a remuneração também, ela compete com isso, tá? Eu ainda vou fazer uma aula aqui que eu vou abrir meu payslip e mostrar pra galera, porque eu não tenho... Cara, eu quero que você, o objetivo dessas aulas que eu faço é que você alcance o mesmo nível profissional que eu alcancei, cara. Eu sei que o mercado, ele tá explodindo, ele tem muita oportunidade para quem está pronto, e aí depende de tu, né? Colocar a bunda na cadeira e seguir olhando. Quando eu decidi fazer esse meu track de certificação, tá? Eu decidi porque um brother meu, me falou, cara, se você fizer um CCS, você vai ganhar no mínimo 10 conto. Eu falei, caraca, naquela época, 10 mil pra mim era assim, era como se eu ganhasse, cara, 50, 70 mil reais no mês, porque eu não conseguia nem ver, nem imaginar essa grana. Então, tem muita oportunidade, tem uma base salarial no mercado, você vai ver que toda empresa global que você for trabalhar, toda empresa decente, que se você for um CCIE, você vai procurar pela melhor oportunidade, porque você tem um know-how absurdo, né? Você tem um conhecimento que a maioria das pessoas não tem, e você vai ver que você vai ser muito valorizado. E aqui, se você for pensar na Europa, por exemplo, eu vou te falar da Holanda, você vai ver coisas como isso daqui em euros. Em euro. E aí, quando que você faz a conversão aí, né, cara, de 11 mil euros convertidos em reais, você vai ter uma variação aqui, cara, que chega até a ser complicado de conseguir espalhar esses números aí, porque não tem todo mundo que tem a inteligência ou a maturidade para poder
olhar para isso daqui e ver a eficácia, né, de você correr atrás do CCIE, tá? A ideia aqui não é assustar ninguém, né? Mas é mostrar para você que existe um caminho promissor pela frente. E eu não estou te falando isso porque me contaram, estou te falando isso porque eu vivo isso daqui, tá? Eu vivo isso daqui, eu vivo um histórico profissional de sucesso no Brasil, um histórico profissional de sucesso na Europa. E eu te garanto, cara, se você for até o topo da pirâmide, você vai ser muito bem remunerado, tá? Aí a gente segue para a terceira pergunta. Quando fazer o CCIE? Cara? Quando que você deve fazer um CCIE? Né? Se você olhar pela remuneração, pela possibilidade de trabalho, enfim, pô, você deve, cara, olhar para isso aqui e falar assim, cara, eu quero fazer meu CCIE amanhã, né, tiozão? Porque, pô, isso daí tá dominando o mercado, tem muita oportunidade, bababá, e não sei o quê. Só que não é bem assim, cara. O CCIE, ele exige que você... Deixa eu ver se eu respondo essa daqui primeiro, né? Ele exige que você esteja num certo nível de conhecimento, de experiência, de campo de batalha, para você conseguir obter sucesso na prova, tá? Como assim, né? Se a gente olhar para o CCIE, vou abrir aqui, ó, o CCIE Enterprise, né? Você vai ver que é o seguinte, eu nem vou falar disso daqui, ó, do CCIE Routing Switch, porque isso aqui vai ser decomissionado agora, né, em abril, né? Isso aqui já não vai ser mais possível fazer, que era a versão antiga do CCIE. Mas vamos olhar já para o CCIE Enterprise 1.0, que a primeira data para fazer o exame é a partir do dia 27 de abril de 2020. É claro, se os centros estiverem abertos, não quero comentar sobre o outbreak que a gente está vivendo agora nesse momento, mas assim que os centros abrirem, né, você vai ver que aí sim você pode sentar lá e fazer a sua prova, tá? Mas você vai ver até que aqui, ó, tem um comentário que as provas, né, os labs, eles estão suspensos neste momento pelo fato do Covid, né, do coronavírus. Mas, claro, assim que essa crise passar, que existe no mundo inteiro, vão abrir de novo os centros e aí você vai poder agendar a sua prova, tá? Então vamos falar pensando no futuro, porque você não vai marcar a prova amanhã, né, tiozão? Você vai ter que estudar, vai ter que se preparar. Então, vamos pensar no futuro e olha para o futuro, que é o mais importante, né? Mas, veja bem, então pensando no futuro, o que você tem, né? Na hora que você olha lá o prova CCIE, você vai ter um blueprint, né? O blueprint, ele é uma foto da certificação, de tudo que vai ser cobrado de você, de como que é a certificação, o que os caras cobram lá, o que eles vão querer que você saiba, etc, né? Esse blueprint, tá? Esse blueprint da prova, ele está dividido da mesma maneira que está dividido o CCNA, o CCNP, ele está dividido por módulos. Então a gente tem aqui, ó, a gente começa falando de infraestrutura, que tem 30% da prova, vem de Software Defined Infrastructure, que é a parte de Software Defined Networks, ele vem falando de Transport Technology Solutions, que vai falar a parte de MPLS aqui, de transporte, vai falar de segurança e vai falar de automação. Então você tem que dominar esses tópicos aqui. Só que se a gente abrir, né? Se eu abrir, por exemplo, esse cara aqui, ó, a parte de infraestrutura. E aí você vai ver também no blueprint o que você deveria conhecer. A parte de VLAN, você tem que sacar de Access Ports, Trunk Ports, Native VLAN, Manual VLAN Pruning, VLAN Database, Normal Range VLANs, Voice VLAN, VTP. Pô, você pode olhar assim e falar, cara, isso aqui eu já manjo, beleza. Mas vai chegar em um certo nível aqui de conhecimento. Por exemplo, a gente chegar aqui, ó, em OSPF, né? Operation, General Operation, Graceful Shutdown, Generic TTL, Security Mechanism, né? Provavelmente você não estudou isso daqui dentro do seu CCNP. Você deve sacar isso daqui, ó, de OSPF, V2 e V3, que é General Operation. Né? Então, a ideia, né, de quando você deve fazer o seu CCIE, você deve fazer o seu CCIE, pensar na prova, primeiro, quando você olhar para esse blueprint aqui e todos esses tópicos eles estiverem bem limpinhos, bem claros, você estiver dominando isso daqui. Por quê? Porque a prova do CCIE, ela é dividida da seguinte maneira, tá? Para você ir lá e fazer a certificação, sentar sua bunda na cadeira, existe isso daqui, ó, existe isso daqui, né? Você tinha um método antigo, eu vou comparar os dois, que daí fica muito mais fácil, tá? Mas você tinha, no antigo, a gente fazia o seguinte, nas provas de certificações antigas, tá? Você ia lá, você tinha que fazer, se você quisesse fechar o CCNP, você fazia 3 provas, pagava 300 doleta em cada uma delas, 900 doleta, fechava o seu CCNP, lindão, né?
No modo atual, se você quiser fazer um CCNP, né, que é antes do CCIE, você ia lá, fazia no modo atual, você ia lá, fazia o ENCOR, escolhia um exame de concentração, né, pagava lá 400 doleta, beleza, vai lá e você agora é um CCNP. Agora, quando chega no CCIE, né, você não precisava, tá? Você não precisava no antigo fazer isso daqui para você ir direto para o CCIE. Se você já tivesse o conhecimento, você poderia ir lá para o CCIE, né? O que eu não recomendo, tá? Eu não recomendo você ir para o CCIE sem ter a base. Se você não tiver a base do CCNP, tiozão, você só tá gastando dinheiro, tá? Você só vai jogar dinheiro fora. Você tem que ter a base, que a base do CCNP é a base para o CCIE. Mas no método antigo, você ia lá, você fazia um exame, que era o exame escrito, pagava 450 doleta. Depois que você passar nesse exame escrito, você, então, além do CCNP inteiro, você pagava por um exame escrito, e aí depois você pagava 1.650 dólares para fazer o seu exame de lab, e ia lá fazer o seu exame de lab, né? Que eu já vou explorar um pouco mais o que é esse exame de lab. Hoje, para você fazer o CCIE, e pensando no Enterprise, né, você tem que fazer o seu ENCOR, que é o seu exame Core, dentro da certificação do CCNP. Lucas, não sei o que é isso, tem que voltar lá na aula anterior que a gente falou do CCNP, mas então você tem que fazer a certificação ENCOR, que tu vai pagar 400 doleta para fazer ela. Fez a certificação ENCOR, aí você vai fazer, você vai marcar, passou lá na sua ENCOR, aí você vai marcar a sua provinha de lab, né? Que aí a gente vai explorar um pouco mais essa prova de lab. Mas o exame escrito antes, ele era um exame adicional, além desses três, você fazia um quarto exame aqui. Hoje não, hoje você só faz esse exame e é o mesmo que serve para o seu CCIE, né? Como o seu exame escrito. Ah, Lucas, eu já tinha feito na versão antiga o meu CCNP, né? Se você tinha feito e ele converteu já, você recebeu o novo brasão do Enterprise, você vai ter já isso aqui completado. Você já vai ter o CCNP ENCOR completado. Então, o próximo passo é pensar no lab, tá? Beleza? Tranquilo até aqui, moçada? Bom, vamos lá. Então, 2 passos para você fazer o CCIE. Você precisa fazer o ENCOR, né? Que é a espécie do exame escrito, né? Que é um exame que você vai sentar lá, vai fazer uma provinha de next, que você não pode voltar, você só pode avançar. Nessa prova tem segura e arrasta, nessa prova tem múltipla escolha, nessa prova tem questões de uma única escolha, enfim, né? Vou falar um pouquinho mais sobre isso ainda hoje, né? E aí depois você pode fazer e marcar a sua prova de lab, né? Lembrando que a base da sua prova de lab, aquele blueprint que a gente viu, a base dela, a base inteira dessa prova, ela está aqui dentro. A base da prova do lab, ela é o ENCOR. Se você não tiver esse domínio do ENCOR, você pensar de vir para o lab, você vai ter assim, cara, você vai patinar demais. Por quê? Você não vai conseguir acompanhar o fluxo de laboratórios, né, de exercícios práticos, sem ter toda essa teoria que foi construída aqui no ENCOR, tá? Bom, mas pensando nisso, né, uma vez que agora a gente entendeu que você precisa, sim, fazer o ENCOR, ou se você já recebeu o título de Enterprise, né, de CCNP Enterprise, você está apto a agendar a sua prova de laboratório do CCIE, né? Uma vez que você estiver pensando em agendar a sua prova de laboratório, Lucas, como que funciona essa prova de laboratório, tá? Nessa nova versão de certificações, né, que é a versão atual, vocês vão ver que todas as certificações, vamos lá, todas as provas de certificações do CCIE, todas elas vão estar divididas, deixa eu pegar uma canetinha aqui, ó. Segura aí, moçada. Todas elas vão estar divididas em 2 módulos, tá? Todas elas, tanto o Enterprise, tanto Collaboration, tanto Service Provider, Data Center. Então, as novas estruturas, os novos CCIAs ou CCIAs atuais, você está dividido em 2 módulos. No módulo 1, ele fala somente sobre design. Como assim, né? Então, pensa lá. A prova, ela acontece num slot de um dia, né? É um dia.
Você tem um dia inteiro para fazer a prova. Esse um dia, na verdade, são 8 horas. Então você tem 8 horas de prova, você vai marcar a prova, já vou te mostrar onde que você marca, como que você marca, qual que é o processo, enfim. Você marcou lá, agendou a prova, você tem 8 horas para fazer a prova. Só que essas 8 horas, elas são quebradas em duas partes. Elas são quebradas num slot de 3 horas e num segundo slot de 5 horas, né? O primeiro slot de 3 horas é a parte de design. Então, nesse primeiro slot de 3 horas, então o tempo ele é fixo, né? Você vai ter no máximo 3 horas ali para completar essa parte. Você vai ter uma provinha que ela é cenário-based, né? Então, você vai ter um cenário, eles vão discutir, né? Fazer uma história em cima daquele cenário para fazer algumas perguntas para você e você vai ter que responder as perguntas baseado no cenário que você está olhando, né? A ideia dessa prova de design é que você responda as perguntas, não é de maneira aberta, né? Então vai ser perguntas, por exemplo, com clique e arrasta, você arrastando, fazendo drag and drop, como se fosse uma provinha da vui mesmo, lá que a gente já estaria acostumado no CCNA ou no CCNP, então você arrasta de um lado para o outro. Ou se não, vai ter questões de múltipla escolha, onde você tem que selecionar entre a B, C, D e E, baseado no cenário que você está analisando. Vai também ter questões de mais de uma opção, né? Você escolhe 2 ou 3 opções e para poder passar para a próxima questão. Lembrando que você também não pode voltar, né? Essa questão que você respondeu, ela já está salva ali, você não pode voltar nela para dar uma revisada e você nunca sabe qual que é a próxima questão. Você só vai acompanhando ali na medida que ele vai mostrando as questões para você, tá? Então, a ideia é trabalhar dentro desse ciclo aqui, a sua prova. Você vai fazer o design, né, que é a sua primeira parte, para depois você seguir dentro desse ciclo, né? Então, esse design é você analisar um cenário, olhou para aquele cenário, você conseguir responder as questões que estão sendo perguntadas ali dentro daquele escopo daquela prova, tá? Isso vale também para Service Provider, isso vale também para Data Center, né? A estrutura da divisão das 8 horas, ela é a mesma, tá? Então você tem 3 horas para isso. Lucas, e se eu acabar antes, né? Se eu acabar com 1h30, né? Eu posso já começar a minha segunda parte, né? Isso daí vai depender do Proctor que está rodando a aula. Então, lá na hora que você agendar o lab, você vai ter um cara que chama Proctor, que ele é uma espécie de fiscal, né? Então, o Proctor vai estar lá com você, né? Se ele decidir que todo mundo fechou, a gente pode sair para o intervalo e depois voltar para a segunda parte, mas a ideia era que as 3 horas sejam fixas, você faz as suas 3 horas, acabou, pum, fechou tudo, aí sim a gente começa o próximo slot de 5 horas, tá? Bom, chegando nesse segundo slot, que é um slot de 5 horas, né? E lembrando que toda a parte de design ou a parte do módulo 2, elas estão baseadas aonde? Ambas estão baseadas nesse blueprint aqui, que é o blueprint da nossa certificação, tá? Mas chegou no módulo 2, aí você vai vir para essa parte aqui que nós chamamos de Deploy, Operate, Optimize, né? A ideia disso é você realmente em 5 horas você hands-on, né? Mão na massa ali mesmo, tendo acesso a via CLI nos equipamentos ou web-based, né? Que aí a gente está falando das soluções de DNA, por exemplo, você conseguir baseado numas tasks, né? Então normalmente ele te dá um workbook que é muito similar aos bootcamps que nós fazemos dentro da comunidade Cisco. Ele te dá um workbook com as tarefas que têm que ser cumpridas, né, com as requisições do cliente, e aí você vai ter que entregar, né? Você vai ter que fazer o deploy daquela solução, né, usando best practices que você vai ter estudado durante o seu processo do CCIE, entregar aquela solução, criar aquela solução que o cliente pediu, né, que está dentro daquele workbook, operar, né, ou seja, fazer a manutenção daquele ambiente, né? Então pode ser que dentro do workbook vai ter algum troubleshooting, alguma configuração que não está correta dentro da base config que já vai existir no seu laboratório, você tem que ajustar aquilo e fazer a otimização. Dentro disso daqui, você vai ter a parte de automação também vai estar aqui dentro, né? Tanto na parte do módulo 2 quanto na parte de design. Vai ter a parte de criação de um ambiente novo, vai ter a parte de somente adicionar algo que já exista no ambiente atual. Então,
A ideia dessas 5 horas é juntar na prática, tá? Na prática, é 100% prático, tudo que você já viu no seu processo de estudo do CCIE Enterprise, tá? Então, tudo que você viu naquele blueprint, a gente vai juntar na prática. Por isso que eu falo que é muito próximo do bootcamp, que a gente faz exatamente isso nos bootcamps da comunidade Cisco, né? Eu pego todo o blueprint e a gente cria um ambiente baseado no best practice, baseado no que o cliente pede, para poder aplicar, né? Juntar todo esse conteúdo num lugar só, né? Um ponto importante aqui é que o seu lab, né, parte desse laboratório, ele vai ser virtualizado, né? Então, na hora que o cara for corrigir a sua prova, eles vão rodar um script lá para validar. Se o script dizer que você não passou, ele vai vou fazer uma correção manual. Você pode pedir uma correção manual no futuro se tiver dado algum chabu, tá? Mas é assim que a prova é dividida. Ela é dividida em 2 partes. Você vai ter o módulo 1, você tem a segunda parte, que são 5 horas de lab. Por isso que eu recomendo fazer muito bootcamp, né? Porque o bootcamp ele te traz para esse costume, cara. Você tem que estar muito afiado. Eu, quando estava no meu processo de estudo, né? Eu fiz o meu lab aqui, ó. Eu fiz essa minha certificação. Não tem aqui a aloquei. Não, tem não. Mas eu fiz o meu CCIE, quando eu peguei meu brasão, foi lá na Austrália, em Sydney, né? E quando eu estava estudando para o meu processo, eu fazia lab de 10 a 12 horas. 10 a 12 horas, 10 a 12 horas, para eu poder, para quando eu sentar e for fazer um lab de 8 horas, isso daí seja algo muito simples para mim, eu já esteja muito mais habituado e não me canse tanto quanto uma pessoa que nunca fez esses laboratórios longos, tá? Bom, dito isso, né, aqui a gente tem uma explicação, esse link eu vou deixar também aqui embaixo para todo mundo como material de apoio, tá? Mas e como que eu sei se eu passei, Lucas? Veja bem, se você acertar tudo no módulo 1, né, que é a parte de design, e errar tudo na parte 2, você não passa, você não passou, tá? Se você acertar tudo na parte 2 e errar tudo na parte 1, você também não passa, né? Então existe um score mínimo que não é divulgado, tá? Tanto da parte 1 quanto da parte 2, e você tem que alcançar esse score mínimo, né? Então vamos lá, se de 1000, imagina que o score da parte 1 seja 1000, o máximo, né? Se você acertar 800, seja o seu score mínimo, então você teria que acertar 800 para poder, né, considerar o score ou o resultado da segunda parte para definir se você vai passar ou não no exame, né? Então você tem que acertar um mínimo da primeira parte, um mínimo da segunda parte, aí sim você passou no exame. Se você não atingir o mínimo de uma das 2 partes, você não vai passar no exame, tá? Então tem esse trick aí também, né? Uma vez que você foi aprovado no exame, você vai ter um resultado num lugar como esse aqui, ó, né? Você vai ver que a minha próxima renovação do meu CCIE é para 15 de janeiro de 2022, porque agora eles estenderam para 3 anos o prazo de renovação, né? Aqui, ó, nesse caso, ó, quando eu fiz aqui, ó, o meu lab, isso daqui eles estão nos pré-requisitos, tá? Então, isso aqui são os pré-requisitos, que no caso eu tinha feito, eu fiz a escrita, ó, do Service Provider em 2013, depois eu renovei ele fazendo a escrita do Data Center, depois eu renovei com esse Enterprise aqui, que foi a mudança da prova mesmo, né? A mudança da certificação nova, e aqui eu renovei com... E é a mesma coisa aqui dizendo, tá? Que é o Data Center. Mas quando você fizer o lab, né? Ele vai te dar a informação aqui, que é o Status Pass, né? Que é isso que você gostaria de ver, que foi que você foi aprovado naquela certificação, tá? Isso daqui, esse mesmo track, eu posso deixar o link aqui, também vou deixar também o link aqui embaixo, é onde você marca o seu exame, né? Então, uma vez que você passar no exame preliminar, qual que é o exame preliminar? Você tem que ter esse CCNP em Core aqui, ó. Você tem que ter esse CCNP em Core ou esse Enterprise, né? Validado aqui nos seus pré-requisitos. Se o seu pré-requisito ele tiver completo, você tiver completo lá o seu pré-requisito, aí você consegue vir aqui no exame Scheduler e marcar
o seu lab, né? Então aqui você vai definir qual que é o lab. Então imagina que eu quero Enterprise Infrastructure, né? Aí eu vou definir o meu lab location. Como assim, no caso? Lab location? Oh my God! Lab location? Ó, lab location é o seguinte. CCIE, tiozão, é um investimento sim, e tem que investir. Para mim essa parada tinha que ser mais cara ainda, sabe por quê? Porque não tem que ser para todo mundo. Tem que ser o cara que, bicho, ele vai suar a camisa, ele vai tomar tapa na cara doidado, ele vai fazer um esforço financeiro para ele poder alcançar esse nível. Porque uma vez que ele alcançar esse nível, o mercado vai valorizar esse passo. Se o mercado vai valorizar esse passo, tu vai colocar dinheiro no bolso, tu vai conseguir ter uma jornada profissional de sucesso diferente da maioria das pessoas, cara, tu tem que fazer por merecer, né? Então, na hora que você for escolher a sua location do Lab, olha, tem esse outro link aqui que eu vou deixar aí para vocês, que é esse aqui, ó. Opa, cadê? Cadê? Peraí que eu acho que eu fechei, galera. Aqui, ó, esse Lab Locations, né? O Lab Locations é isso aqui, ó. Então, esses são os exames, né? No caso aqui, vai trocar de Routing Switch para Enterprise, né? Que é a nova certificação. Mas esses são os exames e esses são as localizações. Então, você pode fazer o Lab na Índia, na Bélgica, em Bruxelas, em Dubai, em Hong Kong, né? Em US, na Austrália, aqui que eu decidi fazer o meu, em Tóquio ou no Japão, né? Esses custos que eu falei com o Lab não tem nada a ver com viagem, tiozão. Tu vai pagar passagem, tu vai pagar estadia, tu vai pagar alimentação, tá? Tu vai pagar isso. Mas você vai ser recompensado no futuro e muito bem recompensado. É por isso que tem o salário mínimo do CCIE, né? Se alguém te oferecer um salário, eu não aceitaria, tá? Eu não aceitaria esse salário mínimo. Não aceitaria, já dá um tapa na orelha do cara. Você é louco? Você é louco, tiozão? Aqui é CCIE caveira. Não é CCIE chongomongo, né? CCIE caveira. E caveira, tiozão, você vai ser muito bem remunerado sim. Acho que eu vou até abrir aqui, ó. Na próxima aula, acho que eu vou abrir o Payslip brasileiro aí pra vocês verem como eu saí do Brasil, cara. Então, tem assim, absurdo, cara. Mas beleza, não quero viajar. Eu não gosto de avião, eu não tenho dinheiro para pagar a passagem, não quero viajar. Você tem aqui o que eles chamam de Mobile Labs, né? O Mobile Labs você pode fazer todos, ó. Que na verdade é o seguinte, eles rodam esse acesso do laboratório pelo mundo inteiro. Então ele vai rodar em diversas locations que não tem esses labs fixos, né? Já que ele vai rodar em diversas locations, ele tem a data específica que vai estar no seu país, na sua cidade, né? Não são todas as cidades, né? No Brasil você vai ter em São Paulo e no Rio. E aí você tem que marcar a sua prova dependendo do lab location. O que é, cara, uma merda às vezes, porque você quer fazer numa determinada data, ele não vai ter o lab lá. Ou quando abrir uma seat, né, eles chamam de seat, ou abrir um lugar disponível, você vai ver que a competição é absurda para fazer em São Paulo, para fazer no Rio, porque todo mundo quer fazer na sua própria cidade, né? Então você vai ver aqui, ó, a gente tem aqui, ó, São Paulo, Brasil, né? Tá vendo esse Czinho? O Czinho quer dizer canceled, né? Então, foi cancelado. Agora, se você tiver o Azinho, né? Aí ele quer dizer que ele tá confirmado, tá? Então, você viu aqui, ó, que para São Paulo ele tinha uma próxima data, né? Ele tinha uma próxima data do dia 20 ao dia 22, tá? De maio. Os R's é que está aberto para registro, né? Você pode começar a agendar esses caras, né? Só que nesse caso aqui ele foi cancelado. Se você quiser, se tivesse aqui aberto, você ia ver ele como um R que é disponível para registro. E lá dentro do seu track do CCIE, uma vez que você cumpriu o pré-requisito, aí no seu exame scheduler, você ia ter aqui, ó, o Lab Location, você ia botar São Paulo e ele ia abrir aqui a seat, se a seat estivesse disponível, ele ia abrir aqui o local e aí você ia selecionar o local e conseguir fazer o seu agendamento naquela data específica, né? E claro, na hora que você selecionar o local, né, que ele não vai deixar eu mover, porque não tem uma data disponível, mas na sequência ele ia pedir os seus dados de pagamento e aí você ia fazer
o pagamento daquele agendamento, né? Lembrando que se você não for aprovado, você tem que pagar de novo a prova, tá? Então não é, paguei, tenho 3 tentativas. Não, você pagou, tu faz. Passou, joinha. Não passou, e joinha para baixo, tá? Então é uma única tentativa, né? Mas os Mobile Labs, ele ajuda para quem exatamente isso, né? Eu tô brincando aqui, mas quem, pô, você não vai viajar, não vai ter o custo da viagem, aí você pode olhar, né, para as datas que estão previstas dos Mobile Labs e tentar uma data que talvez o cara que está lá no Nordeste, para ele vir para São Paulo é mais fácil do que ele pegar um voo para a Bélgica, ou ele ir para a US, ou ele ir para a Austrália, né, que foi o meu caso, foi uma parada meio maluca, né, mas seria uma flexibilidade para você poder fazer o seu laboratório, tá? Bom, quando fazer o CCIE, pré-requisito já respondi, né? Onde fazer o CCIE já respondi também, né? Falando dos Mobile Labs. Como funciona a prova? Também falei. Quanto custa o CCIE? Também falei, né? Quanto custa a certificação para você poder fazer a prova, né? E quem deve fazer o CCIE? Eu também comentei isso quando a gente falava, né, da jornada todinha, né? Mas a minha recomendação aqui, galera, é o seguinte, ó, escuta essa frase. São poucos que querem pagar o preço, mas todos querem colher o resultado. A diferença é essa, né? Quem paga o preço vai colher o bom resultado. Quem não paga o preço, ele vai só ficar admirando lá do outro lado, o cara lá no stand-up, maravilhoso, lindo, e não vai ver, ou não vai colher esse mesmo resultado. Então, o que eu te recomendo é o seguinte, quem já viu um pouco mais da minha história, né? E aí, quando tiver uma próxima Semana Cisco, você vai ter a chance de ver um pouco mais da minha história, você vai ver que eu fiz essa trajetória, né, saindo do zero. Eu não fiz essa trajetória porque, eu já trabalhava com tecnologia ou eu já tinha vindo de uma faculdade de não sei o quê. Não, isso daqui foi do zero mesmo, cara. Sem recurso, direcionando o meu caminho da maneira que eu achava mais ideal. E a ideia de compartilhar essas aulas é que você possa encurtar o seu caminho e, cara, construir uma trajetória de sucesso. Essa área lá é muito promissora. Você com CCIE na mão, cara, você é idolatrado aqui fora. Você ainda tem muita oportunidade, cara. Você vai lá no LinkedIn, você bota CCIE para procurar por um trabalho, você vai ver, cara, N oportunidades, né? E oportunidades muito bem remuneradas, cara, muito bem remuneradas. Estou falando de, cara, eu tenho amigos aqui que recebem por dia 800 euros por dia trabalhando como CCIE dentro de uma empresa, né? Então, cara, é assim, é uma remuneração muito boa, muito promissor, né? Você tem que ser um cara campo de batalha, mão na massa mesmo, dominar aquilo que você vai aprender e não ficar somente no blá 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 da certificação, né? A ideia é que o CCIE tenha o conhecimento do design da operação, do deploy, né? Da construção do ambiente, da otimização dele, automação do ambiente também, para que você consiga unir tudo isso, porque ninguém vai também te remunerar bem e você ser um cara que faz o que um CCNA faz. Você tem que fazer o que ninguém faz para você conseguir, né, fazer a diferença no mercado e ter essas oportunidades, tá? Então, acho que eu respondi a maioria das perguntas. Me manda aqui, né, nos comentários desse vídeo, ou me manda... Não, melhor coisa, tem alguma dúvida ainda, né, Lucas? Você manda aqui, ó, vai lá no meu Instagram, tá? @CCIE. Você me manda uma mensagem, procura lá no Instagram, esse cara aqui, ó, CCIE Lucas Palma, que eu respondo todo mundo por lá. Fica até mais fácil de eu conseguir te dar um feedback ali do que por outra plataforma, tá? Então me manda uma mensagem lá. Aí você vai perguntar, né, Lucas, você não dá mentoria para CCIE, você não dá mentoria para CCNA, para CCNP, como que eu faço um curso seu? Tiozão, vai devagarzinho, cara. Eu dou mentoria para CCIE, sim. Eu dou mentoria para CCNA, para CCNP. A gente tem toda a comunidade Cisco, cara, que constrói essa trajetória, né? Para CCIE, nós vamos ter uma nova turma em setembro, provavelmente esse ano, né? A comunidade Cisco, cara, tem as inscrições abertas de tempo em tempo, que você consegue participar da comunidade, que você consegue construir essa trajetória.
Não tem como você entrar numa mentoria de CCIA comigo se você não for membro da comunidade Cisco, é pré-requisito, você vai ter que ser membro da comunidade Cisco, porque ali é a base, é o alicerce de todo o conteúdo. A ideia que, quando eu construí a comunidade Cisco, não é levar ninguém para uma prova, é levar os caras para o campo de batalha e o cara ser um cara de 100% execução, cara, execução absoluta, que é o que realmente vai te garantir as melhores oportunidades. A prova é molezinha, né? Você vai ver que na hora que a gente olhar para a prova do CCIE, na hora de se preparar para a prova, a dificuldade que você vai ter para se preparar para a prova, escuta isso, a dificuldade para se preparar é maior do que a própria prova. A própria prova, ela vai ser mais simples do que a sua dificuldade de preparo, porque o preparo ele vai ser absurdo. A gente vai te preparar, cara, para você entrar num foguete aqui e ir viajar até o espaço, né? Agora, a viagem ela é mais tranquila do que... Aliás, chegar lá é mais tranquilo do que parece, né, depois que você chega, tá? Então, o processo que demora. Mas eu recomendo todo mundo. Isso aqui, ó... Isso aqui é o brasão. O dia que chegou isso daqui pra mim, chegou essa plaquinha lá em casa, tiozão, isso aqui balançou tudo, cara. No dia, ó, e vou te falar, no dia que eu recebi a aprovação do meu CCIE, eu tava lá na Austrália, eu resolvi tirar um mêsão de férias pra me esvaziar a cabeça, ficar tranquilo. Tirei, fui lá pra Ásia, Tailândia, fui fazer um rolê lá, pum, fiquei lá malucão, voltei pro Brasil. 3 dias que eu estava no Brasa, eu atualizei meu LinkedIn, eu recebi 4 ofertas de trabalho. Com 3 dias no Brasil, eu recebi 4 novas ofertas de trabalho, cara. E depois daquele momento, o meu crescimento profissional, tá? O meu crescimento da minha jornada profissional, ele deu um salto absurdo, é um trampolim gigante. E eu tô te compartilhando isso para que você faça a mesma coisa, cara. Quem fica falando para você que essa área não é uma área promissora, ou é uma área que não cresce muito, ou é uma área que não remunera bem, é todo cara frustrado. Todos os caras que te falam isso são frustrados. Não são caras que têm resultados positivos. Vou te dar um conselho aqui, ó. Vou te dar a chave da sua vida. Nunca escute conselhos ou recomendações de quem não chegou aonde você quer chegar. Então, para o cara te dar uma recomendação, falar, meu, essa carreira aí não presta, ou meu, não vai gastar tempo ou dinheiro fazendo até chegar ao seu CCIA, o cara só pode falar isso se ele já trilhou essa jornada. Agora, se ele não trilhou, a maioria que fala isso é porque o cara não teve sucesso profissional, o cara não conseguiu, ele não entendeu como esse mercado funciona, e aí ele fica aí culpando o mundo, né? Em vez de ele culpar o mundo, tiozão, dá uns 4 tapas na cabeça desse vacilão aí e manda ele, cara, entender como que é essa jornada. Se ele entender, tiozão, você vai brilhar e vai brilhar gostoso. Belezinha? Moçada, tamo junto, me chama lá no Instagram, tá? Eu respondo todo mundo, a gente tá nesse fuso horário aí meio maluco, né, cara? Então, eu vou fazer o possível para estar sempre ao vivo aqui online, toda terça-feira, 19 horas, semana que vem, indiferente se for estreia, se não for estreia, a gente tem aula aqui de novo e vamos com tudo, moçada. Vou deixar essa aula disponível para você poder acompanhar, acho que tem muita coisa legal aí para ver e começar a mirar, né? Entra nessa área já mirando pro seu CCIE. Ali é o foco, cara. É chegar lá. Na hora que eu decidi chegar no CCIE, eu comecei meu trajeto. E fui embora. Então eu recomendo você fazer a mesma coisa, cara. Mira lá pro seu CCIE e vamos embora junto pra cima, pegar, subir nessa nave aí e decolar até o topo da pirâmide, tá? Valeu? Tamo junto e me chama lá no Insta, a gente vai se falando. Forte abraço, fui. Vou jogar até uma vinhetinha aqui, ó, pra fechar. Pum!